Ora viva, muito boa tarde, bem-vindo à edição de sexta-feira do Tribuna Política. Nós não vamos fugir ao assunto do dia, que é a proclamação dos resultados das sextas eleições autárquicas pelo Conselho Constitucional. E quem vai nos ajudar a olhar para este tema, bastante esperado pelo povo moçambicano, é o Dr. Alberto Manhica, quem desde já agradeço pela presença. Contávamos ainda com a presença da doutora Sónia Mboa, infelizmente ela não vai poder estar aqui conosco, e também da doutora Glória Ubice, da Renão, também não pôde estar aqui conosco. Mas nós vamos falar sobre este tema, não é? Que mexe com a sensibilidade do povo moçambicano, Dr. Alberto. É sabido por todos nós que o Conselho Constitucional proclamou hoje os resultados das sextas eleições autárquicas, nomeadamente, neste caso, dando vitória ao partido Renamo em mais 4 autarquias, nomeadamente temos Climane, Alto Moloco, Chiuro e Vilanculo. O caro telespectador é convidado a participar também nas nossas redes, não é? As sociais, o nosso Facebook está online, tenho a indicação de que ele está online. O telespectador vai poder também acompanhar a análise aqui. Doutor Ferreira, boa tarde. Alberto Manhique, boa tarde. Estou um pouquinho apreensiva porque este tema mexe também com a minha sensibilidade. Boa tarde, muito obrigado e com a sua anuência, saúdo os digníssimos telespectadores que nos acompanham a partir de casa. Idem igualmente a todos os internautas que também nos acompanham pelas redes sociais. Não deixaria de lado saudar a sua competente equipe técnica que torna este programa aprazível ao telespectador em casa. Muitíssimo obrigada, Dr. Alberto Manhique. Caro telespectador, estes novos resultados, resultam da apreciação dos recursos interpostos ao Conselho Constitucional pelos partidos políticos das decisões dos tribunais distritais. É importante que, digamos que a Frelimo mantém até agora 59 autarquias, com alguma vírgula, não é? Tendo em conta que serão repetidas as eleições em alguns distritos, né? Algumas mesas de voto. Como é que faz? Qual é a apreciação que faz destes novos resultados, uma vez que a Renamo já vinha reclamando os resultados? Olha, a minha expectativa, de facto, era de que o Conselho Constitucional vai usar os ditames da lei para homologar estes resultados. Pois. Mas a expectativa de muitos moçambicanos era no sentido de que a Renamo teria a maior expressão nos resultados eleitorais de 11 de outubro, tomando em consideração que as contagens paralelas havidas, como por exemplo na cidade de Maputo, o partido Renamo parecia, de olhos vistos, que tinha ganho esta eleição, concretamente na cidade de Maputo. Olhando para aquilo que foi a contagem paralela. Pelo que eu saiba, a margem de erro em contagem paralela não passa de 1 a 2%. E não é crível que tenha perdido na mesa de votação. Olhando para o tamanho das irregularidades denunciadas na província de Maputo, particularmente no distrito cambuquano, o maior círculo populacional em relação a outros distritos municipais. Contudo, queremos fazer fé que o Conselho Constitucional Acha que fez bem o seu trabalho, o Conselho Constitucional? Valeu a pena, então?
a emissão deste recurso? Sim, não, porque nós, como observadores eleitorais e com a técnica usada em contagem paralela, dava folgadamente a vitória Ao a Renamo, na cidade de Maputo e cidade da Matola. Mas isto deixa crer que não foram tidos nem achados os editais entregues pelos partidos políticos da oposição. Mas também é preciso chamarmos a consciência que de dentro da própria Comissão Nacional de Eleições, vozes autorizadas diziam que o Conselho Constitucional, que é o Tribunal Eleitoral em Moçambique, estava a receber editais envenenados, que estavam muito longe da verdade factual do que aconteceu no terreno. Mas é preciso dizermos que o Conselho Constitucional fez o seu trabalho, avaliou todo o processo a ele entregue. Em alguns sítios dizem que não deram provimento porque os partidos políticos deram entrada tardiamente aos processos, tanto que estes foram considerados marginais. O Conselho Constitucional não quis conhecer. Tem a sua razão de ser, assim a lei o diz, mas que há muita, ou haverá muita convulsão social, é contra gostos que isso aconteça, mas por aquilo que vínhamos acompanhando desde as primeiras horas da manhã, o povo estava expectante que os resultados refletissem exatamente aquilo que foi a vontade popular. Havia alguma esperança? Havia de mais novidades para além desta de que a Renamo recuperou 4 autarquias? Não, aqui não houve nenhuma benevolência por parte do Conselho Constitucional. O que acontece é que da chamada dos editais constanciou-se que o relato da Comissão Nacional de Eleições estava para além da verdade. Então, fica claro que o Conselho Constitucional, neste caso em concreto, chamou para si os ditames da lei e a consciência que guia os juízes, ou o coletivo dos juízes do Conselho Constitucional. Mas até que ponto houve justiça eleitoral? Nunca há justiça eleitoral quando há perturbações nas mesas. Nunca há justiça eleitoral quando as pessoas são intimidadas dentro da mesa da contagem de votos. Não há transparência do processo eleitoral quando a polícia entra disparando e as pessoas saem em debandada. Não há justiça eleitoral onde os delegados de candidaturas e fiscais dos partidos políticos são impedidos de assistir à contagem até final. Não há justiça eleitoral onde os observadores que trazem a transparência ou testemunham o processo pela sua presença e anotações que faz deste mesmo processo. Mas deve-se dizer que onde há violência policial nas mesas e nas manifestações, tudo isto traz a ideia de que está-se a forçar um processo. Não está-se a olhar o processo da forma como aconteceu na mesa de votação, na
contagem de votos. Então, tudo isto deixa uma pequena teia de insatisfação a todos os interessados dentro do processo da votação e homologação dos resultados. Mas, tendo em conta que da decisão do Conselho Constitucional não cabe mais nenhum recurso, e eu penso que é a altura esta de os partidos ganhadores e perdedores continuem uma nova caminhada. Mas antes mesmo, qual é a lição diante deste todo o processo que os partidos políticos devem tirar destas eleições autárquicas, uma vez que o próximo ano temos as eleições legislativas presidenciais? E eu acho que os partidos políticos realizaram um trabalho que cabia a dimensão de cada uma delas. Mas o que poderá acontecer com esta Comissão Nacional de Eleições que nós temos? O que é que vai acontecer? O que esperamos do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral? Porque de todo o processo ficou claro que este Secretariado Técnico da Administração Eleitoral parecia estar a trabalhar a uma Comissão Nacional de Eleições paralela. E digo por quê. Na Zambésia, acompanhamos o desvio de muitos mobiles que, durante a noite, processavam dados. Então, se o recenseamento começa às 7 e termina às 18 horas, então esse mesmo mobile que tem um registro até 22, 23 horas, é preciso nos perguntarmos, estava ao serviço de quem? Se o povo moçambicano não estava na urna, ou seja, não estava no recenseamento. A contagem dos votos, pela experiência que eu tenho pelo mundo fora, nunca se interrompe o processo da contagem de votos com a desculpa de que queremos tomar o jantar. Sinceramente falando. E eu sou membro da Commonwealth, que tem corrido um pouco de todo o mundo. Nunca vi situação similar. Dentro da região, nunca vi uma situação similar. Agora, inicia o processo da contagem de votos, ele vai até ao fim, sem interrupção nenhuma. E nós tivemos situações em que dirigentes do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, em algumas mesas, em determinadas cidades, interromperam o processo para continuar a contagem no dia seguinte. E depois a gente pergunta, o que é que aconteceu neste intervalo das 22 até a retomada às 8 horas do dia seguinte? E o que é que isto significa para um processo tão sensível como o das eleições autárquicas? Descredibiliza o processo. Descredibiliza o processo. É assim, Alberto Manica está aqui neste momento. Está colocado para proceder à contagem dos votos. Traz uma camisa e no dia seguinte vem com uma outra camisa. Então, a primeira, aonde é que ficou? Então, isto denuncia de forma clara e inequívoca de que estas interrupções tiveram uma nódoa bastante grande. Quando se começa o processo da contagem de votos e não se permite que todos os interessados continuem na sala, tudo isto cria muitas suspeitas. Então, é isto que cria muitas interrogações para todos aqueles que acompanharam de forma serena o processo e trazer estes resultados que trazem. A Comissão Nacional de Eleições foi questionada desde o primeiro momento. E vou elencar alguns desses momentos. A Comissão Nacional, como um colégio de diferentes partidos
nele contido, parte destes foram preteridos e avançaram com um grupo de vogais da Comissão Nacional de Eleições. O que é que isto vai ou mexe com o encéfalo de cada um de nós? É que, não havendo esta participação coletiva num processo de que é de todos, cria também muitas interrogações. Vai daí que o vice-presidente da Comissão Nacional de Eleições vinha sempre chamando a atenção que há há editais envenenados que estão longe da verdade. E são estes boletins que não foram recontados, não foi colocado na verificação se o código de barras desses editais levados para lá são iguais aos códigos de barra existentes na urna. É isto que a Comissão Nacional de Eleições devia ter feito. E por quê? É um erro que deve se levar em conta. É de lei que, após o processo da votação e havendo ilícitos eleitorais, a Comissão Nacional de Eleições é competente para fazer a verificação dos editais e, mais ainda, obrigar-se à recontagem dos votos, que é para ver se é justa ou não a reclamação aqui colocada. Agora, então, isto traz muitas incertezas. Há um trabalho de casa que deve ser feito com muita profundidade, que é para evitarmos incendiarmos o país por conta dos processos eleitorais. Diante destas irregularidades do processo eleitoral, a questão que se coloca é: como é que fica o eleitor? Não, mas é que nós devemos chamarmos para nós a razoabilidade de que o maior interessado no processo eleitoral não são os partidos políticos. O maior interessado no processo eleitoral é quem vota, é quem dá poder. O partido político pode ser pujante de que forma, mas se o povo não te outorga o poder, esse fica decepcionado. O que pode acontecer nos próximos pleitos eleitorais é que este povo pode virar as costas às urnas e por não confiar nos gestores do processo eleitoral, porque não houve a valorização do seu voto. O seu voto foi descaminhado. Não resultou como foi orientado pelo cidadão eleitor. Então, é isto que poderá acontecer. E qual é a reflexão que nós podemos fazer, Dr. Manhique? Nós temos que fazer uma reflexão profunda no sentido de que os gestores do processo eleitoral não pode ser jogador e fiscalizador ao mesmo tempo. Tem que haver uma descentralização de poderes. De poderes. E que fique claro. Mas não porque não se tenha chamado a atenção a esse aspecto. A este aspecto, porque desde 1994 sempre vínhamos chamando a atenção que se queremos realizar processos eleitorais limpos e credíveis em Moçambique, é preciso que tenhamos uma CNE independente. Uma comissão, exatamente, uma Comissão Nacional de Eleições independente. Sim. E estaríamos a buscar, como por exemplo, a experiência da África do Sul. Falava-se até de um tribunal até independente. De um tribunal eleitoral independente. Pois. E nós não temos. E é preciso que fique claro, porque mesmo os magistrados não têm a competência necessária para acompanhar e julgar os processos eleitorais, porque precisa de um treinamento bastante profundo. Mas também é preciso fazermos um estudo comparado e administrarmos o processo eleitoral como acontece
na África do Sul, como acontece no Ghana, como acontece na Nigéria, e fazermos este estudo comparado, que é para termos o meio termo. O voto eletrônico é mais seguro. É mais seguro porque não é de fácil manipulação. Temos a experiência do Brasil, e que está a levar a bom porto Exatamente. o seu processo eleitoral. O seu processo eleitoral. Depois do impeachment do Lula da Silva, depois voltou a ser presidente. Mas, quer dizer, é preciso olharmos para esses processos com muita responsabilidade dentro de nós, no sentido de que nós não podemos fazer o contrário daquilo que é a vontade popular. Portugal também é assim, logo depois da contagem de votos já se sabe quem leva vantagem. O que é que custa, com a experiência que nós temos, de mais de 25 anos, com o país a realizar processos eleitorais? É já uma idade adulta que credibiliza os operadores deste processo. Mas fica claro que não há muita lisura por parte daquelas pessoas que são gestoras do processo eleitoral no nosso país, infelizmente. Muito bem. Doutor Alberto, não perca o seu fio de raciocínio. A Frelimo de certeza que já está a festejar nas 59 autarquias. Nós vamos acompanhar agora a reação da Renamo. Temos a mandatária da Renamo e também o Fernando Mazanga. Vamos acompanhar para depois olharmos um pouco para estas reações. O CC ignorou porque simplesmente foi buscar isto, aquele elemento, só para sustentar aquela que foi o apuramento da CNE. E nós não podemos, de forma alguma, concordar ou conformar-se com esses resultados. São resultados que não vislumbram a verdade. E principalmente quando falamos da cidade de Maputo, falamos da cidade de Matola, falamos também de Quamba, falamos de tantos outros. É que o CC não quis verificar. Se tivesse feito a verificação, tal como fez em Xai-Xai, poderia ver que muitas autarquias a Renamo ganhou. Daqui para frente, quem votou não foi Renamo. Daqui para frente, quem votou foi o povo. O povo moçambicano votou e ainda vai exigir, e a Renamo não se responsabiliza. O povo vai exigir o destino do seu voto. Isso te garanto. Não parou. Parou para ouvir os resultados do CC. Parou para seguir essa proclamação dos resultados das 6ª eleições gerais de Moçambique. Não parou porque parou de manifestar. Era para ouvir. Nós tínhamos fé que o CC fosse idôneo, que o CC fosse diferente da CNE, mas acabou nos provando que são todos farinha do mesmo saco. Vai ver que vai votar com muita força porque o povo não esperava ouvir isso aqui. E o povo vai continuar a perseguir o seu voto. Tem que apanhar onde esconderam o seu voto. Tal como vimos aqui, muitos números da Frelimo baixaram em Vilanculos, baixaram em tantos outros municípios. A pergunta é, onde é que tinham apanhado esses elementos? E quem vai pagar por isso? Por que em Vilanculos a Frelimo logo a primeira entrou com mandato jamais e já agora baixa? Quem é que vai ser responsável disso? Então, é disso que o povo vai perseguir. Em cada um dos municípios, o povo... Já estamos no ar, estávamos a acompanhar a reação da mandatária da Renamo, a Glória Ubice, que devia estar aqui connosco, afinal de contas, estava mesmo a fazer parte deste grande evento que aconteceu na manhã desta sexta-feira. O Conselho Constitucional estava a proclamar os resultados das 6ª eleições autárquicas. Aí está a Renamo a dizer que vai continuar a perseguir os resultados, porque não aceita estes dados hoje pelo Conselho Constitucional. O que é que isto pode significar? Isto significa que poderá haver algumas desordens ao longo de todo o país. Logo depois do término da homologação dos resultados pela juíza, em Nampula já havia muita aglomeração na sede do partido e havia um movimento bastante desousado e o povo a exigir
a reposição da verdade e do voto do povo nampulense. Mas já era expectável que isto viesse a acontecer, olhando para aquilo que assistíamos na cidade de Maputo, para aquilo que assistíamos na cidade da Matola e um pouco por todo o país, e Quelimane não foge à regra. Há aqui repensarmos no nosso modelo de eleições gerais autárquicas no país, porque com este andar das coisas nós vamos incendiar o país. Maló, deixe-me dizer que de todos os conflitos que Moçambique teve, desde a introdução do regime multipartidário, se quisermos, vamos concordar que Arnamo foi sempre recuando para Santo Gira, que era para exigir a vitória alcançada e ludibriada na secretaria. E vimos isto um pouco por todo o país. Em 99 tivemos problemas que obrigaram as pessoas até marcharem nuas em Cabo Delgado e muitas pessoas foram baleadas. Tivemos, quer dizer, de pleito em pleito, nós nunca tivemos um pleito limpo, com lisura reconhecida, que era pelos observadores nacionais, que era pelos observadores nacionais e internacionais. Então, não se pode desvirtuar a orientação do voto do cidadão. O poder, como dizia Samora Machel, reside no povo, é o povo que outorga o poder. Não sei o que vai acontecer, mas como vínhamos falando na primeira etapa deste programa, no sentido de que é preciso refletirmos que Comissão Nacional de Eleições nós queremos. É preciso refletirmos bastante se este modelo da composição do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral é o melhor modelo que possa trazer a paz, a tranquilidade, a concórdia e a harmonia no país. Então, precisamos, todos nós, refletirmos sobre este modelo. Muito bem, os resultados sofreram algumas alterações em algumas autarquias como Maputo, Matola, Rio, sem, entretanto, alterar os cabeças de lista que já tinham sido anunciados pela Comissão Nacional de Eleições. É importante também frisarmos que haverá repetição em algumas mesas, por exemplo, em Nacala Porto, Milange e Gurui. Teremos algumas novidades ou nem por isso? Tendo em conta que Renamo nem tinha, nos primeiros resultados que foram divulgados, nem tinha estas 4 autarquias. Entretanto, sucede que depois de ter se submetido um recurso ao Conselho Constitucional, não é? Hoje nos deparamos com este tipo de resultados. O trabalho da reverificação dos editais não foi completo. Olhando para, esquecendo um pouco essa eleição que vai se repetir naquelas mesas em concreto, mas se nos guiássemos pelos auspícios da lei, esta reeleição devia acontecer um pouco em quase todos os municípios e cidades, olhando para aquilo que foi o nível das reclamações e provas documentais exibidas nessa altura. Contudo, houve
esta causa de pedir dos partidos políticos para a recontagem, que depois leva ao Conselho Constitucional pedir a repetição da votação naquelas mesas em concreto. Porque se nós quiséssemos ser fiéis à lei, à legislação eleitoral, em Cambuquana, como por exemplo, devia-se chamar a segunda volta das eleições. Por quê? Aqui em Xamanculo, é assim tão simples. Não precisamos até chamarmos contas mais complicadas para dizermos por que é que deve haver a recontagem. Não, gostava mesmo de ouvir a sua opinião. A recontagem, porque os editais desviados foram enormes e não se quis fazer a afronta dos editais que foram entregues com os editais que dão o veredicto do que aconteceram nas mesas. Em Xamanculo, ficou claro que houve um ilícito eleitoral gravoso pelo facto de a corrupção ter se demonstrado acima de toda a racionalidade no processo, de todo o equilíbrio no processo. Quando o diretor distrital das eleições recebe 500 mil meticais para viciar o processo, era para se fazer o quê? Devia-se fazer o quê? E estas pessoas são confessas. E esta é uma pequena amostra, porque aconteceu um pouco por todo o país. Os diretores dos STAIs receberam 500 mil meticais para adulterar os resultados eleitorais. Agindo em consciência e com base na lei, o Conselho Constitucional devia não só entregar estas pessoas à Procuradoria-Geral da República para o início de um processo crime contra estes, mas devia exigir a recontagem dos votos, tendo em conta os votos contados pela sociedade civil, olhando também para os especialistas, como por exemplo da CIP e outras organizações que levaram para a Comissão Nacional de Eleições aquilo que são os verdadeiros editais saídos das mesas. Mas esses editais não foram tidos no Conselho Constitucional. É por esta e mais outras razões que digo, esta repetição naquelas pequenas unidades não vão trazer mudanças significativas daquilo que já tinha sido pronunciado ou seja, pela Comissão Nacional de Eleições. A ver, vamos, a própria ou parte dos membros da Comissão Nacional de Eleições desacredita os membros do STAI nesses pontos onde as eleições devem ser repetidas. Isto deixa claro que dentro do colégio não caminham juntos, andam em contramão. Da forma como aquele colégio está composta, não era possível haver esta pequena clivagem dentro daquela instituição, porque os resultados são verificados na mesa onde cabe a cada membro daquele colégio. Quando há reclamações, significa que há informação que corre embaixo da mesa, que não condiz com esta informação que é visível para toda a gente. É isto que as pessoas reclamam. Onde é que está a lisura deste processo, quando uns andam com editais no braço e os outros tentam ver em cima da mesa? Devia-se chamar a responsabilização, não é?
destas pessoas que estão implicadas ou envolvidas nestas irregularidades, porque acabam manchando todo um processo eleitoral. Sabes, é grave o que está a acontecer neste país. Olhando para aquilo que aconteceu, como por exemplo, na cidade da Beira, um diretor distrital das eleições que orienta os seus membros nas mesas para não registarem de forma célere os cidadãos, ou que registrem apenas 40 pessoas por dia. Esta pessoa devia ter sido punido exemplarmente na hora. E há provas que qualificam esta conduta deste dirigente. Então, continuando havendo esta impunidade, nós nunca teremos no país eleições sérias e credíveis, porque os ilícitos eleitorais estão lá e ninguém até hoje está detido, as pessoas continuam a trabalhar normalmente e são essas pessoas que estão a trazer o barulho para a família moçambicana. Então, nós gostaríamos de realizarmos eleições onde há vencedores e vencidos, mas justamente. E não pela forma como as coisas estão a acontecer agora. Tem de haver transparência. Tem que haver transparência. Transparência e lisura. O cometimento, a responsabilidade das pessoas que foram dados este privilégio de organizar e dirigir o processo eleitoral. O que não temos. Temos a reação também de Fernando Mazanga. Vou pedir ao realizador para que possamos acompanhar. Na verdade, existem questões que são de lei, mas existem questões que são da interpretação, do comportamento das pessoas. Não há leis perfeitas e esta lei vai se aprimorando a cada eleição, mas as mentalidades continuam a ser as mesmas. Há um grupo de pessoas que se outorga o direito de poder fazer acontecer tudo aquilo que são as suas vontades e de forma arrogante. Isto é que nos preocupa, tem que preocupar a todos os moçambicanos, que o processo eleitoral pertence a todos nós e, sobretudo, pertence aos moçambicanos, porque a soberania reside no povo. O povo é que é responsável por aquilo que faz. Quem vai votar é o povo. Quem deseja ser governado de uma outra forma diferente é o povo. Portanto, nós, como Comissão Nacional, como órgãos eleitorais, não devemos de maneira nenhuma tirarmos a vontade que é expressa nas urnas. Esta é que é a nossa responsabilidade. Não fomos mandados ali para criarmos vencedores ou vencidos. Fomos mandados ali para arbitrar o processo. E não é o que está a verificar. Tem a sensação de que a CNE criou vencedores? Criou vencedores, sim senhor, a Comissão Nacional de Eleições, uma parte deles, porque é preciso que isso fique bem claro. Aliás, não sei porque é que o Conselho Constitucional não se referiu a isso. Houve uma declaração de voto vencido. Uma parte votou contra. Aliás, em dada altura, falaram de que um lado defende isto, o outro lado defende aquilo. Portanto, aí existe claramente que há separação do trigo e Aí está o vice-presidente da Comissão Nacional de Eleições, Fernando Mazanga, a dizer claramente que alguns membros da CNE podem ter criado, neste caso, vencedores, não é, que não fazem parte deste processo eleitoral. É possível que isso aconteça, Dr. Manhique? É possível, sim, e se tivermos em conta dentro da igreja anglicana, onde Mas eu agora bispo... questiono-me se esta reação de Fernando Mazanga é como vice-presidente ou como membro da Renamo. Não, ele tem toda a legitimidade de agir como vice-presidente da Comissão Nacional de Eleições e porque representa um partido político credenciado para aquele ato e tem toda a legitimidade de manifestar e ou não assinar o acórdão que eles produzem em cada sessão. Mas houve sempre esta denúncia. Como, por exemplo, nós ouvimos das vozes das igrejas. O coletivo dos bispos
a chamarem a atenção que Moçambique deve conduzir este processo com transparência e não com imposição. Os bispos sabiam por que o diziam assim. Dentro da igreja onde o bispo Matsinha é crente e dirigente, houve até a tentativa do afastamento deste por se perceber que este agia não como presidente de toda a Comissão Nacional de Eleições, mas recebia muitos recados por fora. Já a meio dos ilícitos eleitorais, vozes autorizadas vinham reclamando sobre a forma como o bispo conduzia o processo. Então, não podemos fechar os olhos a estas reivindicações, a estas chamadas de atenções, porque a igreja não só harmoniza e insta o povo a guiar-se pela verdade, mas pela honestidade. Agora, não se podia... Estamos a dizer que o Sr. Matsinha não foi honesto? Eu digo que sim. No seu discurso? Não no discurso, no saber fazer. No fazer acontecer as coisas. Quem percebe da lei eleitoral, quem percebe da orientação, da gestão dos processos eleitorais, este bispo esteve sempre ausente. Nunca chamou para si a capacidade de dirigir com honestidade o processo. Junto à minha voz, à voz dos padres, à voz dos bispos, à voz dos observadores eleitorais, que houve um déficit enorme na gestão deste processo. E Mesmo deixou claro, e à luz do dia, que ele não percebe nada, absolutamente nada, daquilo que foi lhe entregue para realizar, para oficiar enquanto presidente nacional de Só para eleições. fecharmos, Dr. Alberto Manique, como é que olha para toda esta anulação referente à autarquia de Marromeu? Esperava por este resultado? Ou desta decisão do Conselho Constitucional? Marromeu não é novidade. E sempre teve recontagem. E quero me lembrar que em 2003, no pleito que houve, a CNE dava vantagem ao Partido Frelimo. E porque estamos muito atentos quando entramos nestes processos, e o Conselho Constitucional, nessa altura, chamou a nossa prova e nós entregamos ao Conselho Constitucional e, felizmente, inverteu-se a ordem da atribuição dos mandatos. Não é novidade, em Gurue, pela força que tivemos, houve a repetição e veio a ganhar um outro partido que não foi aquele que a Comissão Nacional de Eleições tinha elencado. Então, eu espero, com toda a sinceridade, que Marromeu venha com números invertidos do que esta composição atual. Últimas considerações, só mesmo para fecharmos. Pedir aos meus correligionários, ao povo moçambicano, para estarmos serenos e convencermos-nos de que não há mais nada a fazer neste pleito em concreto, e o povo será chamado no próximo ano para o pleito das eleições gerais, da eleição do presidente da Assembleia da República e das Assembleias provinciais. E é bom não perdermos a fé, e continuemos cidadãos exemplares e que
quando convidados a exercermos este direito constitucional, nós irmos em massas e votarmos para o partido, para o presidente que nós acharmos que pode conduzir os destinos deste país. Mas nunca irem às clivagens, porque isso pode ensombrar muitas famílias, pode trazer luto nas nossas famílias. São filhos que poderão ficar sem pais, mães que poderão ficar sem os seus maridos. E não irrecorrível esta proclamação pelo Conselho Constitucional. O que nos resta é ficarmos em casa e rearmarmos-nos para os próximos pleitos eleitorais que estão já a caminho. Muitíssimo obrigada, Alberto Manhique. Obrigada a si, caro telespectador, pela companhia. Voltaremos a cruzar caminho numa próxima oportunidade. Boa tarde e fique com a restante programação da Strong Life.